Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos começar um livro novo. Paz do Senhor, meu povo, bom dia! Como vocês estão? Hoje nós vamos começar um livro novo e nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Estou dando um tempinho para as pessoas entrarem para eu explicar. Eu vou explicar agora e eu vou explicar depois da leitura também, né? Que é quando as pessoas entram e tudo. Presta atenção. Hoje nós vamos começar o livro de Levíticos. E os próximos 2 livros nós vamos fazer com uma estrutura um pouco diferente, tá? Como é que vai acontecer? O livro de Levíticos, deixa eu só conferir aqui. A paz, Jaque, bom dia. Deixa eu só dar uma conferida aqui, que eu já fiz as separações. O livro de Levítico tem 27 capítulos, tá? O livro de Números, que é o depois do livro de Levíticos, ele tem 36 capítulos, ok? E eles são livros bem repetitivos. Então, vamos lá. Como eles são livros muito repetitivos, eu fiz um resumo. Eu tô fazendo um resumo, entenderam? Então, a gente vai ler, em média, 4 capítulos por dia. Como assim? Não vou ler tudo. Eu fiz um resumo. Ó. Como que vai funcionar? Tá vendo? Dia 1, eu fiz aqui. Aí, eu fiz um resumozinho, tá vendo? Aí, tá aqui, ó. Dia 2, eu já fiz isso nos 2 livros para ver como é que ia ficar a ordem, tá? E aí, a gente vai ler o Levíticos, a gente vai ler ele em 7 dias. O Números, a gente vai ler ele em 8 dias. E vai ficar faltando exatamente, depois que a gente lê 8 mais 7, vai dar 15 dias. Faltam hoje exatamente 15 dias para uma semana da Páscoa, entendeu? Porque faltam 20 dias para Páscoa, resumindo. Por quê? Tá bem ali, não vou levantar não, mas depois eu pego para vocês, tá? Na semana da Páscoa, a gente vai estudar sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Ok? Então, para que o livro de Levíticos e o livro de Números fique uns livros bem dinâmicos, a gente não fique repetindo, porque ele fala, fala do sacrifício tal, aí sacrifício da ovelha, aí ele explica a mesma coisa, aí sacrifício da pomba, é a mesma coisa, entendeu? Então, eu fiz resumos, ok? Vocês entenderam? Quem tá aqui online entendeu o que eu fiz? Eu fiz divisões, então, hoje a gente vai ler do Levítico 1 ao 4. E eu fiz resumos, eu vou ler para vocês assim, ó. Levítico, capítulo 1, aí depois eu vou capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Então vai ser sempre um resumão. Eu tô pegando uma oferta de cada item que eles estão ofertando, ok? Pra gente poder fazer um resumo e não ficar uma coisa muito repetitiva, porque senão seriam muitos capítulos assim. Tipos de oferta que fala, eu vou explicar para vocês. Aí isso, eu fiz o cálculo para dar exatamente, o final de Números vai dar exatamente, faltando uma semana para Páscoa. E na última semana, a semana que antecede a Páscoa, a gente vai estudar, eu já tinha prometido há muito tempo, sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Combinado? Eu acho que vai ficar bem legal. Então vamos fazer o teste hoje. Mas vai dar certo, vai ficar legal. Bora lá. Então, hoje, nós vamos estudar do Levítico 1 ao 4, tá? Eu vou ler o resumo de Levítico. Do que se trata Levítico? Para que aconteceu em Levítico, né? Levítico remete a Levi, uma das 12 tribos de Israel e responsável pelo exercício do culto geral, particular a Deus. O livro também se destina a todo Israel, que deve aprender como se comportar diante de Deus santo e santificador. Então, o livro de Levíticos, ele se resume a sacrifícios, tá? A santidade, a sacrifícios, a adoração, tá? Como eles faziam a adoração. Santificador e adorável segundo os padrões de santidade.
Exatamente. Levítico dá continuidade a Êxodo, no tocante às normas e serviços sacerdotais. Êxodo apenas prescrevia o local do oferecimento do sacrifício, quem deveria oferecer as vestimentas sacerdotais, que foi o que a gente leu até agora. Levítico regulamenta os sacrifícios e a norma de pureza e impureza, a observância do sábado das festas anuais, e também prescreve sobre consagração dos sacerdotes, apresenta diversas leis morais e religiosas, também promessas que guardam a lei de Deus e ameaças contra a quem violar, ok? Então agora a gente vai começar com um resumo de Levítico do capítulo 1 até o capítulo 4. Vamos lá. Levítico capítulo 1, o holocausto. Na tenda do encontro, chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja gado, rebanhos ou ovelhas, se o holocausto for gado, oferecerá um macho sem defeito. Se a oferta for um holocausto do rebanho, do cordeiro, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. Se a sua oferta for de um holocausto de aves, traga uma rolinha ou uma pombinha. E um holocausto de oferta preparada com fogo, que será aroma suave às narinas do Senhor. Capítulo 2. Oferta de cereal. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se você trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha. Se a sua oferta de cereal preparada na assadeira, seja da melhor farinha. Amassada com óleo sem fermento. Se a sua oferta de cereal cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem perante ao Senhor será feita de fermento, pois vocês não queimarão fermento, nem mel, nem oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los ao altar, como um aroma agradável. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça os grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo. Oferta da comunhão. Capítulo 3. Oferta da comunhão. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim fará se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará o animal ao Senhor sem defeito. Se a sua oferta for de um cabrito e ele apresentará ao Senhor, porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse animal é uma oferta preparada no fogo. Trará ao Senhor a gordura que cobre das vísceras e está ligada a eles. Os 2 rins com gorduras que cobre o que está perante os lombos, o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda gordura será do Senhor. Oferta pelo pecado. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, capítulo 4, oferta pelo pecado. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo tudo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim fará. Se for o sacerdote ungido que pecar trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Eu vou explicar de novo, porque teve algumas pessoas que não estavam ao vivo aqui. O livro de Levíticos, o livro de Números, são livros um pouco repetitivos. Então, para que o nosso devocional fique um pouco mais dinâmico, eu separei em dias. Eu fiz o resumo, eu separei só os resumos e eu separei em dias. Então, a gente vai ler 4 capítulos por dia no livro de Levíticos e 5 capítulos por dia no livro de Números. Vai dar mais ou menos 7 dias para Levíticos,
8 dias para números, tá? Pra gente ficar com um devocional mais dinâmico. E outra coisa, porque eles repetem muito, tá bom? E uma semana antes da Páscoa, a gente vai estudar sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Um dia para cada derramamento. Eu acho que vai ficar muito legal e a gente vai aproveitar muito. Então, a gente iniciou agora do capítulo 1 ao capítulo 4 de Levíticos. Eu li para vocês a forma na qual era preparado alguns sacrifícios. E eu comecei falando para vocês sobre o sacrifício de gado. Então, eles falam o seguinte: quando você for oferecer isso, que seja um macho de 1 ano sem defeito. Quando você for apresentar um passarinho, uma rolinha, uma pomba, que seja a melhor pomba. Quando você for apresentar um cereal, eu quero que você apresente da melhor farinha. Quando você for apresentar um sacrifício de comunhão, que seja um animal, um gacho, a fêmea, que seja um sem defeito. Quando você for apresentar uma oferta pelo pecado, que seja um animal sem tudo Deus falando, sem defeito, sem mancha, sem marca, sem defeito. E eu acho interessante que no finalzinho do capítulo 3, eu até grifei aqui, eu vou trazer de novo para vocês, ele fala: toda gordura será do Senhor. Toda gordura dos animais do sacrifício será do Senhor. Porque o que acontecia? O que eles estão explicando aqui no texto que eu não li para vocês? A forma pelo qual era feita a divisão do animal morto. Entendeu? Porque antigamente, toda oferta, coloca na cabeça de vocês, toda oferta requer derramamento de sangue. Por que eu decidi que a gente faria o estudo dos 7 derramamentos de sangue uma semana antes da Páscoa? Porque foi exatamente o dia que foi o dia da Páscoa, a sexta-feira da paixão, né? Que se dizem, foi a sexta-feira da paixão que ocorreu o derramamento do sangue do Cordeiro perfeito, que é Cristo. Foi exatamente na sexta-feira da paixão que a partir desse dia, que nós não precisamos mais apresentar esse tipo de oferta que eu tô lendo para vocês. É por causa do derramamento do sangue de Jesus, o sangue imolado. Então note, qualquer oferta, toda oferta, absolutamente adoração requer derramamento de sangue. Escreve para mim no chat, por favor. Toda adoração requer derramamento de sangue. Pode escrever. Poliana, então Deus aqui recebia adorações através de derramamento de sangue. Recebia. E hoje Deus recebe adoração através de derramamento de sangue? Recebe. Oi, peraí. Deus hoje recebe adoração. Poliana, misericórdia, recebe. Escuta, presta atenção. A adoração que Deus recebe hoje de derramamento de sangue, isso mesmo, vai escrevendo. Toda adoração requer derramamento de sangue. Não existe adoração sem derramamento de sangue. Não existe adoração sem derramamento de sangue. Mas, Poli, hoje eu vou para a igreja, hoje eu adoro, hoje eu louvo. Eu nunca derramei um sangue, derramou. Que sangue que eu derramei? O do sangue do Cordeiro. Quando Jesus te olha, quando você aceita Jesus. Sabe por que a gente precisa aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador? Porque ali, a partir daquele momento, a partir de quando a gente abandona os nossos pecados e a partir de quando a gente quer uma nova vida em Cristo, nós estamos cobertos do sangue de Jesus. Lá no livro de Apocalipse, quando a gente lê o livro de Apocalipse, lembra? A Bíblia diz que antes que Deus nos veja, ele nos vê lavado. Entenderam? O que é poderoso é o nome de Jesus. O que nos credencia ao céu é o sangue de Jesus. Então, quando Jesus nos vê, quando Deus nos vê, ele nos vê lavado de sangue. Então, quer dizer que nós estamos diante de uma adoração de sangue? Estamos. Toda adoração requer derramamento de sangue. Não existe uma adoração sem derramamento de sangue. Hoje, se você for num terreiro, hoje, as pessoas que frequentam um terreiro de macumba,
Elas vão lá e elas quebram o pescoço da galinha, não é? Às vezes quebram o pescoço de algum outro animal, enfim. E para quê? Derramam sangue no altar. Eu vou ficar só nesse nível, tá? Aqui eu vou ficar só nesse nível, que esse vídeo fica gravado. Mas vamos deixar só assim. Vamos ficar na galinha, tá? A gente fica na galinha. Então, eles pegam uma galinha ou algum outro animal e eles, quebram o pescoço e derramam sangue no altar. É ou não é? Derrama sangue na encruzilhada, derrama sangue no cemitério, derrama sangue, derrama sangue, derrama sangue. E faz o derramamento de sangue. Para quê? Para ter uma adoração. Porque as pessoas que frequentam esse tipo de ambiente, esse tipo de religião, elas não estão cobertas no sangue de Jesus. Então elas precisam de adorações de sangue ao Deus delas. Só que eu e você, que confessamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, nós já temos a cobertura do sangue de Jesus. Entenderam a diferença? Então nós praticamos o mesmo tipo de adoração que o pessoal do Antigo Testamento? Sim. Uau! Sim. Aqui no Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo. Então, eles apresentavam ofertas de gado. Só que não pode ser o gado, tem que ser o melhor gado. Era oferta de ovelha, mas não é a melhor ovelha, é a melhor ovelha. Vocês entenderam? E detalhe, eles matavam, ofereciam sangue, tá? E aí as partes, elas eram cortadas. Algumas partes, elas eram cortadas e entregues no altar para poder ser queimada. Quando elas eram queimadas, vocês viram que eu li para vocês? Subia como o cheiro agradável ao Senhor. Escuta, note, antes essa prática, e quando eles entregavam o melhor, a gordura, vocês viram que eu li, a gordura é do Senhor. Por que gordura? Gordura é gostoso, come uma gordurinha aí. Ontem foi aniversário da Ana e a gente decidiu no meio do caminho fazer um churrasco, era um café da manhã, virou um churrasco e foi legal demais. E ali tinha, né, na grelha, a carne queimada, aí você pegava assim a gordurinha, você comia a gordurinha, era gostoso demais. É ou não é? Você pega assim e você assa uma carne na grelha e da grelha come a gordura, passa o bife, a gordura é minha. Não é isso? Não, eu não quero a gordura não, tá bom, mas o outro quer. A gordura da carne é o que dá o gosto da carne, a gordura e o sangue. Poliana, o que dá o gosto gostosinho da carne? A gordura e o sangue. São as duas coisas que dão o gosto da carne, é ou não é? Pega a gordura, tira o sangue. É horrível, é uma carne horrorosa. Eu sei que tem gente que tem mania de lavar a carne, meu Deus, por isso que a carne fica tão ruim, porque tirou o sangue da carne, tem que ser a carne para ela ficar gostosa, ela tem que ser passada na grelha com o sangue dela, né? É ou não é? Quando você passa ali, a gordura, por mais que você não coma gordura, ela tem que ser feita com a gordura, para que aquela gordura entre dentro da peça da carne e fique gostosa. Qualquer coisa no prato você tira, mas ela tem que ser feita com gordura para ser gostosa, porque senão fica ruim. E a Bíblia diz o seguinte: ei, a gordura do Senhor. Sabe por que a gordura do animal? Nossa, mas todas as gorduras do Senhor, ninguém nunca vai poder comer o animal. Não, gente. A gordura do animal que foi entregue em sacrifício é do Senhor. Entenderam? Algumas partes ficavam para os sacerdotes, enfim. Mas aquela gordura do animal do sacrifício, ela tinha que ser queimada e levada ao céu. Hoje, eu preciso de gordura queimada? Precisa. O que é a gordura? O que é a gordura queimada hoje? Isso, Jaque, exatamente. Os paraenses aqui, que eu diga, a gordura e sangue que deixa suculenta. Mas é a gordura e o sangue que deixa suculento. Então Deus está falando, quando você for me ofertar, que seja o teu melhor, que seja na tua qualidade. Presta atenção. Quando a gente vai fazer algo para o Senhor, Ele não admite meio termo. Você sabe por quê?
Você sabe por quê? Muitas vezes a gente tem a sensação de que as nossas orações não são respondidas porque a gente faz as coisas para Deus de qualquer jeito. Ah, eu vou dar aqui a pior oferta, eu vou fazer a pior coisa, eu vou fazer de qualquer jeito. Deus nunca admitiu as coisas sendo feitas de qualquer jeito. Escuta, sabe por que muitos casamentos estão acabando hoje? Porque herança do Senhor são os filhos. E o povo pega o filho e deixa no celular. Então o povo tem filho para o celular criar, para a televisão criar. Deus não vai admitir. Deus não vai admitir que você pegue o que Ele te deu nas tuas mãos para você cuidar e você deixar com qualquer coisa. Deus não vai admitir que você pegue o teu casamento e não invista. Ai, Poliana, tá acontecendo uma coisa ruim. Faz o teu dever de casa. Poliana, mas meu casamento tá mal. Ou faz o teu dever de casa. Não faz o dever de casa do outro. Faz o teu. Volta ao lugar da feminilidade. Volta ao lugar da submissão ao homem. Volta ao lugar da liderança sacerdotal. Ou a gente começa a voltar e entregar como oferta, como gordura. Poliana, eu faço, sei lá, meu marido é grosso. Ah, seu marido é grosso? Eu vou te contar uma história. É uma pessoa que eu conheço. Ela veio com essa conversa. Meu marido é grosso, quero me divorciar, meu marido é grosso. Primeiro, lá atrás, sabe? Lá em bolinha, caixinha de bolinha, sei lá. O marido traiu ela. Ela fingiu que perdoou, porque existe quando você perdoa com perdão genuíno e existe quando você finge que perdoa. Aí ela fingiu que perdoou e aí, não, ela não perdoou. Na verdade, ela aceitou ele em casa. Que tem uma diferença, gente. Quando você perdoa, você perdoa. Quando você aceita a pessoa em casa, você só aceita a pessoa em casa, você destrói a vida dela. A verdade é essa, né? Então ela aceitou o marido dentro de casa e eles foram convivendo anos. E aí ela falava que ele era legal com todo mundo na rua, menos com ela. Ele era legal com todo mundo, menos com ela. Tudo bem, o que a santa faz? Aí ela ganhava bem mais que ele. Então ficava, eu já sou a provedora, não é? O mal desse século. Eu já sou a mulher super poderosa, a empoderada, a tananana. Sabe o que aconteceu? Eu vou me divorciar dele. Ela teve uma brilhante ideia secular. Eu vou me divorciar dele pra ver, pererê. Ela se divorciou. Sabe qual é o tipo de vida que ela tem hoje? Tipo de vida que essa mulher tem hoje, chorar lágrimas de sangue. Ele é um bom pai. Ele vai na casa dela. Ele tem atividade de casal com ela. Ele não deixou de ter. Ele fica com as crianças ali 1, 2, 3 horas e ele vai embora na outra semana. Aí ele vive a vida de solteiro dele. Ele tá divorciado. Na outra semana, vou aí ficar com as crianças. Aí ele vai lá, dá um garro nela. Tem atividade de casal com ela. E vai embora. E repete, e repete, e repete. E se ela cobra alguma coisa, ele fala, meu filho, eu tô divorciado. Você tá eu tô nessa cama porque você quer. Eu tô divorciado. Eu sou livre. Mas ela não queria? Ela não queria? Não foi ela quem quis? Ele não era grosso? Hoje, ela berra diante de Deus. Deus, restaura o meu casamento. Não está restaurado. Então quer dizer que quando ela é o mesmo, não é outro marido, é o mesmo. Então quer dizer que há 1 ano atrás ele não prestava? Então quer dizer que agora ela chora lágrimas de sangue porque agora ele presta? Presta? Tá bom. E aí isso acontece. Ao invés da pessoa falar assim, não, isso aqui não tá legal, realmente ele é grosso. Então eu vou tratá-lo de uma forma que ele entenda que ele precisa de mudança. E como uma pessoa muda? Através de inspiração, com amor. Ninguém muda através de coice. Tem gente que acha que o outro muda através de coice. Não muda. Não muda.
Então quer dizer que há um ano atrás aquele homem não prestava e ele tinha que sair da vida dela. Então hoje já presta. Quando você for fazer algo para o Senhor, quando você assumir uma aliança perante Deus, quando você for assumir uma responsabilidade perante Deus, você assuma com discernimento. Presta atenção. Quando ele trai ela anos atrás, ela não perdoou ele, ela conviveu. Então, talvez ele não tivesse sendo grosso com ela, talvez ele só não tratou dela como ela queria, porque ela queria idolatria. Ela queria, Ivone, sabe o que ela queria? Ela queria que ele o idolatrasse, que ele a idolatrasse. Que ele falava, eu sou um pecador, eu sou um pobre, se humilhar. A mulher, geralmente, ela aceita um cara depois de uma traição, e o homem também, tá? Eu tô falando da mulher porque nosso exemplo aqui é feminino, mas o homem do mesmo jeitinho, ele quer, aquele que foi traído, ele acha que ele é Deus agora, e ele acha que a pessoa tem que se humilhar perante ele a vida inteira. Ele não é digno de nada, ele vai se humilhar, pererê, ele não é digno de confessar a vida de uma pessoa, ou seja, você torna a vida do outro um inferno. Você não deu uma segunda chance, você não deu uma chance, não dá. Então, quando você for fazer algo para o Senhor, se você perdoar, você perdoa mesmo. Se você for conviver, você convive mesmo. Porque quando você assume uma aliança, você assume uma aliança. Se você decidir perdoar, então decida. Acabou. Se você decidir conviver, conviva. Quando você for fazer algo, principalmente dentro de casa, você entenda que isso você faz para o Senhor. E Deus Deus não vai aceitar uma oferta mais baixa do que a gordura. Meu marido me traiu, mas eu fico olhando o celular dele para ver se eu pego algo. Vai pegar. Pode ser que pegue. Se você pegar, você vai fazer o que com isso? Eu quero saber. Mas para que você quer saber? Se você souber do celular, você não vai apresentar ao Senhor a oferta da gordura queimada com excelência. Não vai. A oferta da verdade. Presta atenção, hoje a gente não vai para o altar apresentar um animal, mas a gente vai para o altar apresentar o nosso coração. Sabe quando ele fala aqui, ele volta aqui quando ele fala sobre os bolos, quando ele fala sobre o cereal, quando ele fala sobre a comida, presta atenção, ele fala que ele não quer um bolo, ele fala que ele não quer um pão com fermento. Sabe por quê? Porque o fermento representa o pecado. Então, não adianta você ir para o altar, eu vou entregar aqui minha ofertinha no altar, sendo que dentro da sua casa você agiu igual o filhote do Satanás. Não adianta. Você apresentar uma oferta no altar, você entrega um dinheiro, uma oferta no altar, porque essa oferta não vai ser recebida. Antes de entregar essa oferta no altar, pergunte ao Senhor. Gente, oferta no altar não é esmola. Não é esmola. Quando você for ao altar, pergunte ao Senhor. Senhor, essa oferta está sendo recebida? Sabe, porque às vezes a gente oferta e a vida piora. Aí você dizima e a vida piora. Você consagra e a vida piora. Sabe por quê? Você sabe por que nossa vida está assim? Porque a gente é incapaz de ofertar a gordura do altar dentro de casa. A gente é incapaz de simplesmente olhar para o Senhor e falar assim, eu vou até o fim de verdade. Eu tô aqui, eu tô nessa linha e eu não vou nem olhar para a direita e nem para a esquerda, porque se eu fizer assim eu desvio. O inimigo, ele sabe da sua fraqueza. Ele sabe o que tem no seu coração e ele sabe da sua fraqueza. Você realmente acha que o diabo não está contando que você simplesmente vai fingir que perdoou? Você acha que o diabo não está contando que você simplesmente vai fingir que respeita? Ou você começa a praticar a obediência ou não vai funcionar. A obediência ela é algo para ser praticada. Ou tu pratica ou não vai funcionar. Prática.
a prática. É levantar e fazer aquele dia. É um dia de cada vez. O ano ele é composto de 365 dias. É ano bissexto 366. Então, hoje é o dia tal. Então, eu vou viver este dia. E neste dia eu vou respeitar, eu vou amar, minha casa vai ser limpa, a mesa vai ser posta. Entenderam? Eu vou respirar fundo. Porque se tiver um anjo passando por aí, se tiver um anjo demoníaco cirandando na sua casa, ele não vai ganhar. Ele não vai falar, Ips, vem cá. Não vai. Não vai. Eu vi o testemunho, esses dias minha irmã estava assistindo um testemunho de um pastor falando que na igreja dele tinha a tal da Irmã Maria, e a irmã Maria do Círculo de Oração, e ela estava com câncer. E aí ela tinha dificuldade para ir, subir, descer do ônibus, mas ela estava ali todos os dias no tal do círculo de oração. E um dia a irmã Maria levou uma marmitinha, porque ela passava o dia inteiro, naquele dia que era o dia da oração na igreja, orando, e ela orando, era a hora do almoço. E ela viu que ela tinha esquecido o talher. Aí ela falou assim para outra irmã, eu trouxe uma marmitinha, dá pra gente dividir para nós duas? Vamos fazer o seguinte, que era o dia de atendimento do povo da igreja, e ela que atendia. E ela virou e falou assim pra irmã, eu vou lá, vou buscar a marmita, a colher na vizinha, e quando a gente voltar, a gente come, beleza? Beleza. E a outra irmãzinha ficou lá, entrou um mendigo na igreja, mendigo. E ele sentou na primeira cadeira, e a irmã falou, tô com medo. Chegou aquele mendigo ali, a irmã Maria, oh meu Deus, então vamos lá ver o que ele quer. A irmã Maria foi lá e se aproximou dele. Moço, tudo bem? Ele falou, tudo bem, então, porque agora é o nosso horáriozinho de almoço. O senhor tá querendo atendimento? E ele calado. O senhor tá precisando de ajuda? Porque a gente precisa comer. A gente só vai comer, mais tarde a gente atende. Aí ele virou para mim e falou assim, ele falou, qual é o seu nome? Aí ele falou, meu nome está escrito na parede. E o nome que estava escrito na parede era Jesus. Aí ele, moço, irmã Maria, eu me atendi para o teu clamor. Eu estou vendo, irmã Maria, que você tem cumprido a minha obra com diligência. Essa doença é para a morte, mas você não vai morrer. Para você saber que quem esteve aqui foi o teu Deus, o teu Pai. Pode fazer teu exame amanhã. Você está curada. Ele levantou e foi embora. Irmã Maria, isso já tem alguns anos. Irmã Maria foi fazer os exames. No outro dia, estava curada do câncer. Irmã Maria vive até hoje. Eu fiquei tão impressionada com esse testemunho, tão feliz em ver que a obediência daquela mulher, em servir ao Senhor de verdade, fez com que ela estivesse viva até hoje. Passou pandemia, a mulher que estava condenada a morrer de câncer está viva. E é verdade. Era o pastor dessa igreja contando o testemunho da irmã Maria. Mas ei, escuta. O que fez a irmã Maria estar viva foi uma coisa chamada obediência. Sabe? O maior testemunho, a maior obediência que nós precisamos de ter é dentro de casa. Ei, se Deus te falou, esse é o teu campo de ministério, então é esse aí. O meu campo de ministério hoje é esse aqui, dentro da minha casa. O teu campo de ministério é dentro da sua. Ai, mas o outro faz isso, o outro faz aquilo. Caramba, faz você. Acorda, faz você, seja você o crente do sapatinho de fogo da sua casa, que quando as pessoas olharem para vocês, elas temam e tremam não a você, mas o nome do seu Deus. O povo da tua casa tá tremendo, o Senhor, por causa de você? O povo da sua casa fala assim, não fala perto dela não, que ela é crente. Ah, não vou aceitar isso não, ela é crente. Ela é crente. Não. Ela não vai aceitar, ela é crente, sabe? E quando você perdoa e ele não abandona o pecado, não havendo arrependimento, eu quero saber como está você.
Eu quero saber como está o seu coração. Eu quero saber como está a sua obediência, porque a Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha, deixa eu te falar, se fosse eu ia ser tão crente, mas tão crente que entre o céu e o inferno ia buscar uma referência de crente, ia buscar o meu nome. Eu ia, se eu fosse, eu obedecer a palavra de um grau. Porque, na verdade, a gente quer se vingar de uma pessoa assim. Deixa eu te falar, eu quero o ponto, sabe? Existe um ponto do crente de verdade, que é assim, ou Deus mata ou muda. Se você não tá vivendo o ponto do Deus mata ou muda, é tu que tem que mudar. A verdade é essa. O ponto é, ou Deus mata ou Deus muda. Tá do mesmo jeito. Então é eu que vou me converter. Mas eu me converter de um jeito tão pesado. Porque isso aí, ó, quando você perdoa e ele não abandona o pecado, então você não perdoou, entendeu? Onde o pecado veio para a morte, superabundou a graça. O problema é que a gente vive um meio evangelho. O evangelho em que, se a gente perdoa, o outro tem que se humilhar pra gente. E isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Olha, eu vivo um evangelho que é assim, ou Deus mata ou Deus muda. Demônio toca, mas ele toca só até um certo ponto. O demônio toca. Onde o demônio tocou, a obediência precisa ser maior. Ah, é? Ele não mudou? Pois agora eu vou pro joelho. Não existe noite, existe joelho. Quantas madrugadas você gasta no joelho dizendo santo, 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 santo? Quantos louvores você tem ouvido? Quantos jejuns você tem feito? Quanta adoração, quantas ofertas, quanta honra na vida de pessoas você tem feito? Quanta? Eu descobri que tem uma menina que não tem mesa para comer. Eu vou num grupo que a gente montou essa semana. Tem gente aqui desse grupo, você vai receber minha mensagem. Eu vou levantar uma oferta para essa menina ter mesa para comer. Ela tá tendo problema dentro de casa porque não tem mesa. Quantas vezes você já notou que alguém não tem mesa para comer? Eu vou levantar essa oferta essa semana, você se acalma. Não vou levantar no Instagram, não. Eu vou levantar no grupo que eu fiz. A pessoa tá tendo que comer no chão. No chão. Um prato de comida no chão. Ou em cima da cama ou no chão. Ela e o marido. Às vezes no sofá. Acabando com a casa. Porque não tem mesa para comer. Mesa. Aí às vezes a gente pensa, meu Deus, a pessoa não muda, mas o que você tem feito de obediência, qual oferta você tem levantado? Essa oferta ainda, a gente tá preparando o Pix dela para poder levantar a oferta, meninas, se acalma. Já vai preparando aí pra gente honrar essa mulher. Sabe por quê? Quantas coisas você tem feito pelo reino, você. Eu tenho certeza que na hora que eu levantar essa oferta, em um dia, essa menina vai ter mesa. Ontem eu pesquisei uma mesa lá. Dá pra levantar. Uma mesa simplesinha. Só pra sentar e comer. O que você tem feito pro Senhor? Semana passada a gente levantou a oferta de um gêmeos que a mãe morreu. Na outra semana disso, no outro dia isso. Qual o seu ato de obediência? O que você tem feito pro Senhor? Quando o Senhor levanta e chama o teu nome, quem que ele vê? Quem que ele nota? A irmã Maria recebeu a visita de um anjo vestido de mendigo. Ou foi do próprio Cristo, que o nome que estava na parede era Jesus. E ele falou, eu vim aqui para te dizer, você está curada, porque você é obediente, porque você tem entregue o teu tempo, porque você tem ofertado diante de mim louvores e gratidão no meio da sua doença. Acabou. O câncer foi embora. Eu gosto desse tipo de gente, esse tipo de testemunho.
Daqui a pouquinho eu vou dar uma aula sobre como estudar, daqui a pouquinho. O final da aula é um testemunho fortíssimo. O título é Se Oportunize a Viver um Testemunho. Sabe por quê? Porque se a gente conta com o Senhor, a gente conta com o Senhor. Então, que a partir de hoje, a tua vida, a tua história seja uma oferta agradável perante Deus. Tem gente que fala, não vou fazer, ou vou viver do meu jeito. Olha, eu vou te falar, eu nunca vi uma pessoa se arrepender de ter passado uma vida vivendo as coisas de Deus. Nunca. Eu nunca vi nessa vida alguém virar e falar assim, eu amei ao Senhor e não funcionou. Não existe isso. Com Deus não existe uma adoração meio termo. O problema é que a gente finge que adora a Deus. A gente finge que ama a Deus. A gente finge que quer Deus, mas está fazendo tudo do jeito que a gente quer. Se a partir de hoje você apresentar a gordura da tua adoração, de verdade ao Senhor, de verdade, você vai ver tua vida mudar. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar nessa manhã a nossa adoração, o nosso sacrifício e a nossa oferta. Receba, Senhor, como aroma suave as tuas narinas, em sacrifício vivo, puro, santo e agradável no teu altar. Em nome de Jesus, amém. Eu estava esquecendo de falar uma coisa. Lá no livro de Apocalipse diz que hoje, a oferta queimada no altar, sabe o que é? A tua oração, o teu choro contrito e quebrantado. Uma pessoa que finge que perdoou e quer que o outro se humilhe perante ela, não é oferta queimada. Que às vezes a gente finge que perdoa o outro, aí a gente chora perante Deus, aí a gente não tem resposta perante Deus. Mas sabe por quê? Porque a gente quer que o outro nos idolatre, a gente não quer respeito, a gente quer idolatria. Porque na verdade, eu quero que o outro me idolatre. Eu quero que o outro se arrependa e fique se rastejando aos meus pés. Eu vi histórias sobrenaturais de arrependimento, mas eu só vi essas histórias em que o outro que foi traído, em que o outro que foi corrompido, em que o outro que foi ferido, ele se voltou ao Senhor e não querer que o outro se arrependa. Porque o arrependimento é algo pessoal. Você não pode obrigar o outro a se arrepender. Arrependimento é pessoal, mas o outro não se arrependeu. Quem te diz? Então agora você é vidente. Do nada vidente. Eu sei que não se arrependeu. Não sabe como? Você quer, na verdade, que o outro fique se rastejando aos teus pés. Isso não existe. Isso é idolatria. Isso é um ato demoníaco, onde o Senhor iria fazer a bênção, o diabo está fazendo a festa por causa de você. E você se acha o santo anjo do Senhor. Vigia, vigia. Ele não se arrependeu. Por quê? Porque eu sei. Por que você sabe? Você está no coração da pessoa. E as pessoas demonstram. Tem gente que enterra o rir. A pessoa está sofrendo e está rindo. Sabe por quê? Porque a forma dela reagir. Então você está querendo dizer que o outro não está sofrendo porque ele está dando gargalhada. Eu conheço gente que enterra o rir, que a forma de expressar o desespero é rindo. Depois chora, mas na hora ri. Eu já vi muita gente. Eu fui no enterro que uma pessoa ficou assim, o tempo todo, assim, A diferença dela para uma estátua era zero. Ela ficou petrificada. Ela só respirava. Tudo que acontecia, ela ficava assim. Teve uma hora que eu vi, na hora que o caixão desceu uma lágrima aqui. Mas a expressão dela continuou a mesma, assim. Todo mundo foi embora, ela continuou. Fiquei do lado dela. Era uma amiga minha. Ela continuou lá. E as pessoas falavam, vamos. E ela ficou. É que já terminou e ela ficou. Nós ficamos lá mais de uma hora. Todo mundo foi embora e ela continuou no mesmo lugar. E eu falei, pode ir embora, gente, eu vou ficar aqui com ela.
Todo mundo foi embora. O corpo foi enterrado. E ela continuou do mesmo jeito. A Dani não chorou no enterro do pai. É porque cada um tem uma forma de reagir. Aí você, do nada, vidente, virei vidente, não se arrependeu, não mudou. Porque o comportamento, você já prevê tudo, né? Milimetricamente. Então Deus não age porque você já está agindo. Deus é impedido de agir por você. Você impede Deus de agir. É isso. Cuidado, vigia. O livro de Levíticos é muito legal, gente. Fala sobre entregas, sobre sacrifícios, sobre oferta, sobre como se faz a oferta, sobre como se faz a adoração. Cuidado. Cuidado, Deus não vai exigir, não vai aceitar meio termo da gente. Sabe por que a gente vive meio termo? Porque a gente entrega meio termo. E Deus não admite meio termo com ele. Ou é a gordura ou é nada. Ou você entrega uma adoração certa, ou você entrega um cuidado com a sua casa certo, ou você entrega cuidado com os seus filhos certos, ou você entrega atenção, ou você é terminar o dia igual um limão espremido. Se aquele dia você não terminar como um limão espremido, você não fez nada. Nada. Foi um dia perdido, foi um dia entregue ao demônio. Se você não terminar um dia notando isso, notando aquilo, ajudando aqui, organizando aqui, fazendo ali, fazendo aqui, você não fez nada. Absolutamente nada. Honrei uma pessoa aqui, ajudei uma outra ali, levantei uma oferta, cuidei disso, cuidei daquilo outro. Nada. Limpei aqui a casa, lavei a louça, lavei isso daqui, cuidei disso aqui. É difícil. Eu não quero saber do pecado dele, eu quero saber do seu coração. Eu quero que o seu coração... Deixa ele. Ou Deus mata, ou ele muda. Para uma pessoa de Deus, ele não condena o outro a ficar desse jeito o resto da vida. Ou Deus mata, ou Deus muda. Entenderam? Ou Deus mata, ou Deus muda. Não tá nem mudando e nem matando, então é eu que vou mudar. Agora, quem vai ser o crente dessa casa sou eu. Vocês entenderam? Se não mudar, tá do mesmo jeito. Então, o crente dessa casa vou ser eu. Deixa o outro no pecado. Que a partir de agora, o crente da casa sou eu. É isso, meu povo. A partir de agora, não é de amanhã, é de hoje. O crente da casa é você. Um beijo. Fica com Deus. Até amanhã. Amanhã, 5h45, nós estamos aqui para continuar esse devocional. Fica com Deus, meu povo. Até amanhã. Dalila, vou fazer chamada aqui, ó. Dani, Dalila, Ivone, Alessandra, quem mais? Tô aqui, ó, só anotando. Michele, tô fazendo chamada, hein, gente? Um beijo, meu povo.